Capítulo 4. E todos os dias em que Enoque viveu sobre a terra foram 365 anos. E quando Enoque subiu ao céu, todos os reis da terra se levantaram e tomaram Matusalém, seu filho, e o ungiram, e fizeram com que ele reinasse sobre eles no lugar de seu pai. E Matusalém agia com retidão aos olhos de Deus, como seu pai Enoque lhe havia ensinado, e ele também, durante toda a sua vida, ensinou aos filhos dos homens sabedoria, conhecimento e temor de Deus, e não se desviou do bom caminho, nem para a direita nem para a esquerda. Mas nos últimos dias de Matusalém, os filhos dos homens se converteram do Senhor, corromperam a terra, roubaram e saquearam uns aos outros, e se rebelaram contra Deus e transgrediram, e corromperam seus caminhos, e não quiseram ouvir a voz de Matusalém, mas se rebelaram contra ele. E o Senhor ficou extremamente irado contra eles, e o Senhor continuou a destruir a semente naqueles dias, de modo que não havia semeadura nem colheita na terra. Porque quando semeavam o solo para obter alimento para o seu sustento, eis que nasceram espinhos e abrolhos que eles não haviam semeado. E ainda assim, os filhos dos homens não se afastaram de seus maus caminhos, e suas mãos continuaram estendidas para fazer o mal aos olhos de Deus. E eles provocaram o Senhor com suas más ações, e o Senhor ficou muito irado e arrependeu-se de ter feito o homem, e ele pensou em destruir e aniquilar todos eles. Naqueles dias, quando Lameque, filho de Matusalém, tinha 160 anos, Sete, filho de Adão, morreu. E todos os dias que Sete viveu foram 912 anos e ele morreu. E Lameque tinha 180 anos quando tomou para si Ashmua, filha de Elixá, filho de Enoque, seu tio. E ela concebeu. E naquele tempo os filhos dos homens semearam o solo, e produziu-se um pouco de alimento. Ainda assim os filhos dos homens não se afastaram de seus maus caminhos, e transgrediram e se rebelaram contra Deus. E a esposa de Lameque concebeu e deu à luz um filho naquele tempo, no decorrer do ano. E Matusalém chamou o seu nome Noé, dizendo: a terra estava em seus dias em descanso e livre de corrupção. E Lameque, seu pai, o chamou de Menachem, dizendo: este nos consolará nas nossas obras e no miserável trabalho sobre a terra, que Deus tinha amaldiçoado. E o menino cresceu e foi amamentado, e andou nos caminhos de seu pai Matusalém, perfeito e reto com Deus. E todos os filhos dos homens se afastaram dos caminhos do Senhor naqueles dias, enquanto se multiplicavam sobre a face da terra com filhos e filhas, e ensinaram uns aos outros suas práticas malignas, e continuaram pecando contra o Senhor. E cada homem fez para si um Deus, e eles roubaram e saquearam cada homem o seu próximo, assim como seu parente, e corromperam a terra, e a terra foi cheia de violência. E seus juízes e governantes se juntaram às filhas dos homens e tomaram suas esposas à força, de acordo com sua escolha. E os filhos dos homens naqueles dias tomaram do gado da terra, as feras do campo e as aves do ar, e ensinaram a mistura de animais de uma espécie com outra, com o propósito de provocar o Senhor. E Deus viu toda a terra, e ela estava corrompida, pois toda a carne havia corrompido seus caminhos sobre a terra, todos os homens e todos os animais. E o Senhor disse: eu apagarei o homem que criei da face da terra, sim, do homem até as aves do ar, juntamente com o gado e as feras que estão no campo, porque me arrependo de os ter feito. E todos os homens que andaram nos caminhos do Senhor morreram naqueles dias, antes que o Senhor trouxesse o mal sobre o homem que ele havia declarado. Pois isto foi do Senhor, para que eles não vissem o mal que o Senhor falou acerca dos filhos dos homens. E Noé achou graça aos olhos do Senhor, e o Senhor escolheu a ele e a seus filhos para levantar deles semente sobre a face de toda a terra,